Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E vamos então ao questionamento dela que diz assim: Olá, André, desde que conheci seu canal, sou outra pessoa. Muitíssimo obrigada. Ô, minha querida, eu que agradeço pela confiança, pela participação. Pergunta: como lidar com a insegurança gerada por um relacionamento com grande diferença financeira? Sou pobre e ele rico. Olha, minha querida, às vezes, você sabe que quando existe alguma diferença, geralmente as pessoas ficam inseguras. Quando existe uma diferença de idade, então a pessoa mais velha às vezes tende a ficar insegura porque acredita que a pessoa mais nova irá trocá-la, ou irá perceber que, meu Deus, né? Ai, é muito velho para mim, sabe, umas coisas assim. E quando acontece também essa diferença social, então, nossa, ele é muito rico, eu sou pobre. Então, nossa, ele vai achar que eu estou querendo me aproveitar dele. As pessoas vão achar isso, as pessoas vão dizer que eu só estou afim dele por causa do dinheiro que ele tem. Então, isso é o tipo de coisa que às vezes começa a, vai, sabe, igual água que vai entrando por debaixo e vai comprometendo a estrutura, vai entrando lentamente. Esse é o problema. Uma coisa aqui, outra coisa ali. Então eu fico imaginando que, meu Deus do céu, eu não tenho estrutura para lidar com tudo isso, eu não vou saber, amanhã ele vai achar que ele deve ficar com uma moça da mesma classe social que ele. Então, gente, primeiro, a gente tem que entender que, primeiro, minha querida, é o seu exercício. Só o fato de você ter me enviado essa pergunta já demonstra que você não é uma pessoa interesseira. Você não é uma pessoa que vai ficar com alguém por causa daquilo que ela tem. Mas você vai ficar com alguém por causa daquilo que ela é. Não daquilo, por causa de quem ela é. Só do fato de você ter enviado a pergunta. Então, você já deveria estar orgulhosa de você. Esse já é um fator assim que, sabe, como a igreja diz, para quando a gente vai confessar, né, igreja católica, o exame de consciência. Então, a hora que você faz esse exame de consciência, você percebe, cara, o que ele tem é um detalhe, aliás, algo que me incomoda e não que me atrai. Não porque o dinheiro tem que ser algo que nos incomode. Dinheiro não deve nos incomodar nunca. Não tenhamos uma visão distorcida do dinheiro. Mas eu digo que me incomoda não porque, dinheiro é ruim. Me incomoda por causa dessa diferença. Então isso me deixa insegura. Então, na verdade, se é um incômodo, isso mostra que eu não estou ali por causa do dinheiro. Porque se eu estivesse ali por causa do dinheiro, imagina, meu bem, quanto mais rico, melhor. Você está entendendo, minha querida? Então você deveria se sentir orgulhosa desse seu pensamento. Agora, você não pode deixar que esse seu pensamento afaste a possibilidade de você viver uma relação bacana. Por exemplo, diferenças de idade. Às vezes, cara, eu sou mais velho, sou 20 anos mais velho, né, que o meu namorado, por exemplo. Sou 20 anos mais velho que ele. Eu vou ficar totalmente inseguro, eu vou ficar nada. Entende? Não vou ficar. Cara, se a gente se curtiu, porque para mim essas coisas independem muitas vezes da idade. Se a gente se curtiu, se a gente se dá bem, se a gente se gosta, se a gente desenvolve confiança e a gente tem um relacionamento respeitoso, ponto. Então eu não vou ficar, porque eu vou ficar pensando amanhã, porque amanhã eu vou ter 60, ele vai ter 40. Então como que vai ser? Então a gente fica às vezes projetando já coisas que não aconteceram. A gente fica projetando. Eu tenho um amigo
que ele teve um namorado que ele era 20 anos mais velho que o namorado. 22, uma coisa assim. Gente, foi o relacionamento mais saudável que ele teve em toda a vida dele. Depois o namorado morreu, mas porque ele tinha problema genético e era no coração. Então não foi por causa de velhice, não, morreu por causa desse problema, né, no coração, e ele faleceu. E o meu amigo entrou numa das mais tristes depressões que eu já vi, né, alguém ter. Assim, era tenebroso ver, e ele ficou 1 ano nesse estágio. Então, quer dizer, foi o relacionamento mais bacana que ele teve em toda a vida dele, com uma pessoa 20 anos mais velha, e ficaram juntos até o fim. Então, gente, não vamos desenvolver essas coisas, não vamos desenvolver esses tipos de pensamento. A gente tem que levar em conta diferenças de comportamento. Por exemplo, essas sim deveriam ser levadas em conta. Eu sou uma pessoa que eu privo pela sinceridade e eu percebo que eu estou me relacionando com alguém que não é sincero. Uma pessoa que mente constantemente, uma pessoa que constantemente quer enganar, uma pessoa que constantemente quer ficar escondendo coisas. Então, quer dizer, você está vendo? Isso sim é uma diferença que deve ser levada em conta. Essa diferença deve sim ser levada em conta. E são essas que às vezes a gente finge que não acontecem. São essas que muitas vezes eu vejo as pessoas se anulando diante delas, como se elas não existissem. Eu tenho um princípio que, eu não ligo, por exemplo, de ter um namoro e sair com outras pessoas. Só que aí eu começo a me relacionar com uma pessoa que não tem esse princípio. Então, olha que diferença brutal entre nós. Eu não me importo de namorar, falar que eu tô namorando, mas fico saindo saindo escondido. Então, quer dizer, uma coisa é a teoria que eu sustento, outra coisa é a maneira como eu vivo. A maneira como eu vivo gente, posso sair com quem eu quiser, mas a maneira que eu me apresento sou um cara fiel. Só que aí eu começo a conviver com uma pessoa que de fato é fiel, uma pessoa que de fato tem esse princípio, que não partilha desse princípio de ficar saindo às escondidas. Olha que diferença que existe. Agora, se eu que sou fiel, começo a me relacionar, percebo que a pessoa apronta uma vez, apronta duas, apronta três. Cara, olha que diferença que existe entre nós. Entre a maneira como a gente enxerga um relacionamento, a maneira como a gente vive um relacionamento. Olha que diferença. Só que aí essas diferenças a gente às vezes não leva em conta. A gente leva em conta a diferença social, a gente leva em conta... Tem gente que leva em conta, meu Deus do céu, a cor da pele. Se eu sou branco, vou namorar com uma negra. Nossa, as pessoas olham torto. Gente, nossa, mas ele tá com aquela negona. Não é assim que fala? Nossa, você viu? Fulano tá com aquela negona, gente. Não é assim? Então, levo em consideração diferenças, de cor de pele, meu Deus. De classe social, diferença de idade. Essas a gente acha absurda. E as verdadeiras diferenças que deveriam ser percebidas, a gente ignora. Depois a gente não sabe por que a gente sofre. A gente sofre por quê? Porque uma pessoa é rica e eu sou pobre, então eu acredito que a gente não pode se envolver. Mas a gente se gosta, a gente tem características, a gente tem afinidades. Eu não posso me envolver porque a pessoa é 15 anos mais velha que eu. Isso nunca vai dar certo. Então eu perco a possibilidade de me envolver com uma pessoa que de fato gosta de mim, que tem afinidades comigo, que se importa comigo. E aí, eu me relaciono com uma pessoa da mesma classe social que eu, da mesma idade que eu, só que a gente não tem princípios, princípios que se assemelham, a gente não tem verdadeiras afinidades. E aí a gente insiste nisso, porque, socialmente parece que é o melhor a ser aceito. Não tem diferença de idade, não tem diferença de classe social, não tem diferença de cor de pele. Então, nossa, esse é o caminho. Por isso que depois a gente se estrupia.
Vamos perceber o que de fato importa num relacionamento? O que de fato vai fazer com que as conexões aconteçam? O resto é acidente. A gente tem que perceber o substancial, a substância. Como dizia Aristóteles, substância é uma coisa, as outras, substância é o que é essencial. As outras coisas são acidentais, são acidentes. O que é substancial para que uma relação, de fato, seja saudável? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, me siga no Instagram, só você digitar lá André Massolini e você já me encontra lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.